Estamos ao vivo pelo Instagram. Novamente, faça um excepcional dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Pessoal, comprometido, vamos dar continuidade a ler o livro O Manuscrito Original. E pessoal, depois eu vou gravar uma história falando que eu ia fazer todos os dias, de domingo a domingo essa live. Só que eu decidi fazer uma coisa. No sábado vai ser meu dia de descanso, né? Eu não faço muita coisa. Às vezes eu estudo, às vezes eu tiro igual ontem. Ontem eu não fiz praticamente nada. Eu fiquei mais... Ontem eu fiquei mais vendo filme, descansando, para hoje ser mais produtivo, certo? Então, no sábado a gente não vamos ter a nossa live 628, tá bom, pessoal? Mas no domingo, de domingo a sexta-feiras, eu estou aqui com vocês, lendo o manuscrito original, certo? E hoje a gente vai começar a segunda lição, a lição O Objetivo Principal Definido. Mas antes, como eu faço em todas as lives, eu leio o último trecho que eu li na última live, certo? Que foi esse momento aqui, ó, essa parte. A melhor roseira, no fim das contas, não é que a produz, não é a que tem menos espinhos, mas a que produz as rosas mais belas. Agora, lição 2, objetivo principal definido. Você pode fazer se acreditar que pode. Olha. Lição 2, objetivo principal definido. Certo, pessoal? Você pode fazer o que acredita que pode. Você está no início de um curso de filosofia que, pela primeira vez na história do mundo, foi organizado a partir de fatores conhecidos que já foram usados usadas e sempre deverão ser usados por pessoas bem-sucedidas. O estímulo literário foi completamente subordinado aos princípios e leis inclusos no curso, para que esses possam ser rápida e facilmente assimilados por pessoas de todas as esferas da vida. Alguns princípios serão familiares para todos. Outros serão apresentados pela primeira vez. Deve-se ter em mente a primeira lição e a última, que o valor da filosofia resiste inteiramente nos estímulos do pensamento que você produzirá na mente do aluno e não apenas nas lições em si. Bom dia, Divina. Tudo bem? Em outras palavras, este curso pretende ser um estimulante mental que fará o aluno organizar e direcionar as forças de sua mente para o objetivo definido. Um objetivo definido. Aproveitando assim o poder estupendo que a maioria das pessoas desperdiçam em pensamentos espasmóticos e sem objetivo. Unicidade Unicidade de objetivo é essencial para a sucessão, não importa qual seja a ideia do sucesso que se tenha. No entanto, unidade de objetivo é uma qualidade em geral, requer pensamento sobre muitos assuntos afins. O autor fez uma longa viagem para observar Jack Dempsey treinar para uma luta. Observou que ele não pediria inteiramente uma só forma de exercício, mas recorria a muitas formas. O saco de pancadas ajudava a desenvolver um conjunto de músculos e também treinava rapidez nos olhos. Os halteres treinava outro conjunto de músculos. A corrida desenvolvia os músculos das pernas e quadris. A dieta balanceada
fornecia os elementos necessários para produzir músculos sem gordura. Sono adequado, relaxamento e descanso proporcionavam outras qualidades que ele precisava para vencer. O aluno desse curso está ou deve estar empenhado em treinar para o sucesso na batalha da vida. Para vencer, existem muitos fatores dos quais se deve prestar atenção. Uma mente bem organizada, alerta e enérgica é produzida por vários estímulos, todas claramente descritos na lição. Deve-se lembrar, entretanto, que a mente, assim como o corpo, necessita de uma variedade de exercícios para se desenvolver corretamente. Para adestrar os cavalos em certas marchas, o treinador fazem com que eles saltem obstáculos e o levam ao desenvolvimento dos passos desejados, graças ao hábito e à repetição. A mente humana deve ser treinada de forma semelhante, estimulada por uma variedade de pensamentos inspiradores. Antes de ir adiante nessa filosofia, você observará que a leitura das lições vai acarretar um fluxo de pensamento sobre uma ampla gama de assuntos. Por esse motivo, o aluno deve ler o curso com um bloco e um lápis na mão e seguir a prática de anotar esses pensamentos ou ideias tão longos vêm à mente. Aqui, pessoal, o autor fala para você fazer, né? Você ler esse livro com um caderno, um bloco de anotações, lápis e caneta do lado, porque quando você for lendo esse livro, você vai ter ideias. Igual eu já li ele uma vez, até uma certa parte. Eu já li ele, eu acho que até na quarta lei. Eu não dei continuidade. Eu lendo novamente, eu já tive várias ideias aí para eu colocar nos meus negócios e negócios dos meus clientes. Que que a primeira vez eu não li e não tive essas ideias. Então, essa segunda vez que eu tô lendo, eu tô tendo essas ideias que eu posso agregar tanto no meu negócio como no negócio de outras pessoas. Então, ele fala para você ter sempre aí um caderninho, um bloco, para você fazer anotações para você levar para sua vida ou para o seu negócio, tá bom? Vamos dar a continuidade. Seguindo a sugestão, o aluno terá um conjunto de ideias suficiente para transformar todo o seu plano de vida quando tiver lido este curso 2 ou 3 vezes. Tá vendo, pessoal? É isso que eu falei. A primeira vez que eu li. Seguindo essa prática, você em breve perceberá que a mente se torna como um imã que atrai ideias inúteis diretamente do ar rarefeito, para usar as palavras de um cientista notável que experimentou este princípio por muitos anos. Você cometerá uma grande injustiça consigo mesmo caso se ocupe do curso com a sensação, por mais leve que seja, de que não precisa de mais conhecimento que já possui. Na verdade, nenhum homem sabe o suficiente sobre qualquer assunto que vale a pena para achar que tem a última palavra sobre o tema. Na longa e difícil tarefa de tentar acabar com um pouco da minha própria ignorância, a partir do espaço para algumas verdades inúteis da vida, como
com frequência vi em imaginação um grande mercado no portal de acesso. A vida escreve pobre tolo na testa daqueles que acreditam ser inteligentes, e pobre pecador na testa dos que acreditam ser santos. O que produzir para a linguagem do dia a dia? Significa que nenhum de nós sabe muita coisa. E pela natureza do nosso ser, nunca conseguimos saber tanto quanto necessitamos a fim de viver de modo saudável e aproveitar enquanto estamos vivos. A humildade é precursora do sucesso. Até nos tornamos humildes em nossos corações, não estamos aptos a lucrar o bastante com as experiências e pensamentos de outros. Soam como uma pregação sobre moralidade. Bem, e daí se soa. Até pregações áridas e desprovidas de interesses, como geralmente são, podem ser benéficas e servirem para refletir a sombra do nosso verdadeiro eu, de modo que possamos ter uma ideia aproximada de nossa superficialidade e pequenez. O sucesso na vida recai de grandes partes sobre nossos ombros sábios. O melhor lugar para aumentar o bicho-homem é sua própria mente, fazendo um inventário tão preciso quanto possível de si mesmo. Quando você se conhece minuciosamente, em algum dia se conhecer, também saberá muito sobre os outros homens. Para conhecer os outros não como parecer ser, mas como são de verdade. Estudos as seguintes características. 1. A postura do corpo e o jeito de andar. 2. A entonação de voz e a qualidade, tom e volume. 3. Os olhos, se dissimulados ou diretos. 4. O uso das palavras, a tendência, natureza e qualidade. Por essas janelas abertas, você pode literalmente entrar na alma de um homem, ou dar uma olhada no homem real. Indo em um passo além, se quiser conhecer os homens, estude-os. Quando irados, quando apaixonados, quando houver dinheiro envolvido, quando comem sozinhos e acham que ninguém está observando, quando escrevem, quando em dificuldades, quando alegres e triunfantes, quando abatidos e derrotados, quando enfrentarem uma catástrofe de natureza perigosa, quando tenta usar boa impressão nos outros, quando informado sobre a desgraça alheia, quando informado sobre a boa sorte alheia, quando perdem em qualquer tipo de esporte, quando ganham no esporte, quanto sozinhos em espírito mediativo. Antes que possa conhecer qualquer homem como ele realmente é, você deve observá-lo em todas as condições presentes e talvez mais. O que praticamente equivale a dizer que você não tem direito a julgar os outros à primeira vista. As aparências, sem dúvida, importam, mas a aparência muitas vezes engana. Esse curso foi projetado para que o aluno que o dominar faça um inventário de si e dos outros por métodos que não o julguem, por métodos que o julgamento relâmpago. O aluno que domina essa filosofia
estará habilitado a olhar através da camada enxergada e ornamentos pessoais, roupas da chamada cultura e assemelhados e chegar ao cerne de si. Essa é uma proposta muito ampla. Tal promessa não seria feita se o autor dessa filosofia não soubesse, por anos de experimentos e análise, que ela pode ser cumprida. Algumas pessoas que examinaram o manuscrito perguntaram por que o curso não foi chamado de Domínio em Vendas. A resposta é que a palavra vendas está comumente associada à comercialização de bens ou serviços, e que, portanto, diminuiria e limitaria a real natureza do curso. É verdade que se trata de um curso que domina em vendas, oferecendo uma visão mais profunda em que a média do significado do termo vendas. Essa filosofia pretende capacitar aqueles que dominam a negociar com sucesso na vida, com a mínima quantidade de resistência e atrito. Tal curso, portanto, deve ajudar o aluno a organizar e fazer uso de muitas verdades negligenciadas pela maioria das pessoas que passam pela vida como medíocres. Nem todas as pessoas têm o objetivo de saber a verdade sobre todo o assunto, cruciais que afetam sua vida. Uma das grandes surpresas do autor durante suas pequenas pesquisas foi que pouca gente está disposta a ouvir a verdade quando essa expõe suas fraquezas, preferindo a ilusão da realidade. Novas verdades, se aceitas em alguma medida, são adotadas como proverbial saldo ascetismos. Alguns usam mais do que uma pitadinha do sal, salgando tanto as novas ideias que eles se tornam inúteis. Por isso, a lição 1 e 2 cobrem assuntos que pretendem preparar o caminho para novas ideias, de modo que essas ideias não sejam um choque severo demais para a mente do aluno. Vou voltar aqui, eu esqueci de ler essa parte aqui, ó. Nenhuma pessoa é educada se não tem pelo menos um conhecimento de ouvir falar sobre a lei da compreensão conforme descrita por Emerson. O pensamento que o autor deseja transformar foi muito bem colocado pelo editor da American Magazine no seguinte artigo. Em uma recente noite chuvosa, Cal Lemon, o rei das renas do Alasca, me contou uma história verídica. Ela ficou na minha cabeça desde então. E agora irei transmiti-la. Um certo esquimó da Groenlândia, disse Lemon, participou de uma das expedições norte-americanas ao Polo Norte, alguns anos atrás. Posteriormente, como prêmio por seus fiéis serviços, foi levado a Nova York para uma curta visita. Ele ficou tomado do maior assombro diante de todos aqueles milhares de som e visão. Quando voltou para sua aldeia nativa, contou histórias de prédios que se erguiam até o céu, de bondes que descreveu como casas que se moviam por trilhos, com gente morando neles enquanto se movimentam, de pontes gigantescas, luzes artificiais e todos os outros elementos deslumbrantes da metrópole. O povo olhou para ele friamente e se afastou. Imediatamente ele foi apelidado por toda a aldeia de Segdugu, ou seja, mentiroso.
nome que carregou com vergonha para o túmulo. Após sua morte, seu nome original foi totalmente esquecido. Quando Knut Rasmussen fez sua viagem para a Groenlândia, para o Alasca, foi acompanhado por um esquimó chamado Mitek, pato selvagem. Mitek visitou Copenhagen, em Nova York, onde viu muitas coisas pela primeira vez e ficou altamente impressionado. Posteriormente, ao regressar à Groenlândia, lembrou da tragédia de Senduk e concluiu que não seria adequado contar a verdade. Em vez disso, narraria histórias que as pessoas pudessem compreender e assim salvaria sua reputação. Então contou que ele e Rasmussen mantinham um caiaque às margens de um grande rio, e Ruston e toda manhã remavam para ir à caça. Havia patos, gansos e focas em abundância, e eles aproveitaram a visita imensamente. Mitek, aos olhos dos contemporâneos, era um homem muito honesto. Seus vizinhos o tratavam com raro respeito. A caminho daquele que fala a verdade sempre foi árduo. Sócrates bebeu cicuta. Cristo foi crucificado. Estevão foi apedrejado. Bruno foi queimado na fogueira. Galileu, aterrorizado, retratou suas verdades brilhantes. Daria para se seguir essa trilha sangrenta para sempre nas páginas das histórias. Algumas coisas na natureza humana faz com que o impacto de novas ideias nos deixe ressentidos. Então, pessoal, aqui o autor fala muito sobre quando ele dá o exemplo do Alasca. As pessoas lá no Alasca, eles são acostumados com um modo de vida. Então, quem sai de lá e vai para outro lugar, eles veem coisas que não tem lá. Igual lá em Nova York, tem prédios, antigamente, né, tinha bonde. Aí a pessoa foi para lá, conheceu novos ares, novos lugares. Quando voltou, contou a verdade. E as pessoas de lá taxaram ele como mentiroso. Por quê? Porque eles conheciam só aquilo que eles viam, aquilo que eles acreditavam. Não tinham a mente muito aberta, só tinha a mente naquele lugar. Então, aqui o autor fala também de várias pessoas que ao longo da história contaram a verdade e foram arduamente taxadas, como que Sócrates, como Estevão, como Bruno, como Galileu, como vários outros. Então, você tem que ter muito cuidado com isso. Um exemplo, você for conversar com outra pessoa, uma pessoa mais velha, sobre o marketing digital, você tem que ter muito cuidado, porque ela não vai acreditar em aquilo que ela não vê. Porque o pessoal mais velho, o que eles acreditam? Eles acreditam que até hoje você estudar para pegar e passar um concurso público, isso que é o auge da vida. Eles acreditam nisso, mas isso você tem que compreender, porque isso vem ao longo da história. Eles aprenderam com os pais aprenderam com avós, então isso vem do passado. Então vocês têm que ser mais maleável ao conversar com pessoas mais velhas. Tá bom, pessoal? Por hoje, nós ficamos por aqui na segunda lei do manuscrito objetivo principal definido. Aqui o autor ele fala um contexto para depois chegar no conteúdo principal, certo? Amanhã estamos de novo aqui às 6h28. Espero todos vocês aqui amanhã, tá bom? Façam um excepcional domingo a todos.